A gente vai então iniciar o nosso tratamento, começando pela colocação de texturas. Existem duas maneiras de inserir textura dentro da edificação, dentro das áreas que a gente quer. A gente vai iniciar da forma mais básica, tá? Que é colocando por cima mesmo, alinhando pelo olho, e nos próximos exercícios a gente vai começar a colocar de uma forma um pouquinho mais prática, um pouquinho mais evoluída. Mas a gente vai colocar dessa maneira inicialmente, porque eu quero tratar de alguns elementos e alguns assuntos que são importantes para vocês aprenderem a perspectivar de forma correta, os alinhamentos das perspectivas e tudo mais. Vou então lá abrir minha pastinha de texturas e pelo Photoshop vou inserir então essa textura que vai ser da minha edificação. Eu vou abrir de três maneiras aqui durante o curso, tá? Então a gente vai abrindo um pouquinho de cada maneira e cada um pode ver qual maneira prefere e abrir sempre da maneira que preferir. Então eu vou lá na opção de arquivo, vou na opção de abrir e vou selecionar, ó, na pastinha de Photoshop, intro, tem uma pastinha também de textura e edificação. Clicando aqui vai ter uma única textura, que é a textura do nosso edifício. Clico nela e vou na opção de abrir. Quando eu abro, ele vai me dar aquele primeiro aviso que da mesma maneira me deu quando eu abri a minha imagem base, e eu vou dar OK. Cliquei no OK e abriu de forma separada. Vocês podem ver que tem, ó, numa janela a minha imagem base e na outra a minha imagem de textura. Para eu selecionar e copiar e colar lá na mesma interface da minha imagem base, eu vou fazer o seguinte, vou vir na segunda opção aqui, na primeira linha e na segunda opção, vou pegar a primeira ferramenta de seleção e ela tem que ser a ferramenta de seleção retangular. Quando eu clicar com o botão direito, vão me abrir outras opções de ferramenta de desenho. Eu vou selecionar a primeira, que é retangular, vou fazer uma seleção então, ó, dar um clique aqui e trazer essa seleção até o final da minha textura, vou digitar Ctrl C, e vou vir na minha imagem base e vou digitar Ctrl V. Digitando Ctrl V, eu acabei colando a minha nova camada aqui. Para renomear essa camada, eu dou 2 cliques no nome dela e renomeio como Textura 1, que vai ser a textura básica do nosso edifício. Para eu modificar essa textura de lugar, eu tenho que estar clicando em cima da camada dessa minha textura e digitar no Ctrl T. Ctrl T é transformação livre. Quando eu digito Ctrl T, ele vai me aparecer uns nozinhos aqui na lateral e eu consigo então, ó, ou clicar na minha textura e movê-la de local. Cuidado, que se eu clicar nesse centro, eu vou mover o centro da textura. Tem que clicar fora desse xizinho, que é então na minha textura em si, e posso mover ela. Vocês podem ver que o centro e a textura, eles não são grudados, tá? Então não vai nos interessar ele agora, depois eu vou explicar sobre ele um pouquinho melhor. Mas eu vou alinhar então primeiro essa minha textura aqui, ó, nessa linhazinha, ó, vou dar um zoom alt bolinha do mouse. Vou trazer o alinhamento dela primeiro aqui, ó, bem nesse cantinho da minha edificação. Eu vou cuidar para não tapar minha linha, ó. Eu vou deixar a minha linhazinha ali um pouquinho aparente, que depois eu quero transformar essa linha numa linha branca. E aí, ó, vindo no nozinho de cima, eu posso clicar nele e puxar para baixo. Se para alguém, quando puxa para baixo, está diminuindo a imagem inteira, é porque para poder mudar só um lado da imagem sem mudar na proporção, tem que apertar no Shift. Então, no meu computador, quando eu clico na bolinha e levo essa bolinha para baixo, só vai mudar esse topo da minha imagem. Se para alguém está mudando a imagem inteira, está mexendo ela na proporção inteira, clica no Shift e quando clica no Shift, então ele vai trazer só a partezinha de cima. E aí, então, larga mais ou menos ali onde está o final da minha edificação. Ok, coloquei ali. Para eu ajustar ou aumentar de tamanho essa minha imagem, primeiro só olhem. Se eu clico aqui, ó, nesse nozinho lateral e aumenta e diminui de tamanho, em alguns computadores não precisa apertar no Shift, ele já vai aumentar e diminuir na proporção. E para os computadores, que é que nem o meu, ó, que não aumenta e diminui na proporção, eu preciso apertar no Shift para poder diminuir e aumentar na proporção, tá? Então cada um conhece o seu teclado aí e aí já vai saber se tem que apertar no Shift ou não. Então, se eu aperto no Shift, eu consigo aumentar e diminuir de tamanho em proporção, ou sem o Shift, aumentar e diminuir sem ser na proporção. Em alguns computadores, como eu já falei, vai ser o contrário. Agora, para eu perspectivar esse nó lá na minha partezinha do fundo desse prédio, eu aperto na opção do Ctrl,
deixo o Ctrl clicado e percebam que quando eu estou com o Ctrl clicado, eu trago aqui ó, o meu mouse perto do nó do canto e a minha flechinha fica branca. Quando ela fica branca, quer dizer que eu consigo perspectivar a minha textura. Ó, tô com o Ctrl clicado ainda, eu não posso soltar ele, clico no meu nozinho e levo ele, olha lá, ó, até a pontinha da minha edificação. Então, vou fazer o mesmo aqui embaixo. Caso alguém não esteja conseguindo perspectivar e está perspectivando de forma estranha, é porque quando aperta no Ctrl, tem que apertar no Shift junto também para poder levar sem a proporção, tá? Então, que a gente que vai dar a proporção aqui. Cada um mexe aí no seu, vê se tem que apertar no Shift ou não para poder fazer esse movimento. Então, ó, clico lá, com o Ctrl clicado, eu levo os meus nozinhos até a ponta que me interessa. Aqui é fácil de perspectivar de forma correta, porque a gente tem o nosso desenho de referência. Dica: percebam que sempre a vertical vai estar alinhada com a vertical, tá? E aí eu vou ter que trazer a perspectiva de acordo com o meu desenho. Depois que eu coloquei ela no lugar certinho, se eu tentar mudar, olha aqui, ó, gente, de camada, eu não consigo, porque eu estou ainda dentro do Ctrl T. Eu tenho que dar um Enter para finalizar o Ctrl T para poder fazer as minhas próximas modificações. Então, quando eu entro no Ctrl T, depois que eu ajusto ele, eu não consigo mais fazer nada na imagem, a não ser que dê o Enter para finalizar o Ctrl T. Então, eu vou dar o Enter. E ele agora sim finalizou minha transformação livre e eu já anexei a minha imagem ali de forma correta. Ok? Bom, agora a gente vai trazer de novo essa textura aqui para a nossa cena, para colocar ela em outros locais. Vou então agora colar a textura nessa parte da frente aqui da minha edificação. Já dei o Ctrl C anteriormente aqui na textura, não preciso dar de novo. O Photoshop grava o último Ctrl C dado. Então, só vou vir na minha área de trabalho e vou digitar Ctrl V. Quando eu digito Ctrl V, vai colar minha textura e para movimentar ela de lugar, eu entro no Ctrl T de transformação livre. Então, Ctrl T, e aí eu vou trazer essa minha imagem alinhada lá com a primeira que eu colei. Então, alinhei ali em cima. Aqui embaixo, vou levar ela ó, até o alinhamento inicial também da base. E para eu poder fazer a perspectiva, eu aperto no Ctrl do teclado, mantenho o Ctrl clicado, vai aparecer essa setinha branca, que nem aconteceu na nossa outra textura, e eu vou trazer então esse ponto para minha referência ali na lateral. Lembrando que se para alguém tá perspectivando meio estranho, é porque no computador tem que apertar no Shift junto com o Ctrl, senão ele vai perspectivar em proporção. Aí então agora aqui, ó, depois até vale dar um zoom para dar umas ajeitadinhas e chegar mais perto possível da linha, de referência ali em cima, ok? Bom, depois a gente dá uma ajustadinha. Na linha de baixo, eu não tenho esse ponto de referência aqui, ó, mas aí eu vou alinhar o início dessa vertical, e aí eu vou manter ele na vertical aqui, e o início dessa perspectiva para alinhar nessa perspectiva. Então, eu vou vir aqui, ó, trago ele lá na vertical, tá? Ele mais ou menos me dá uma linha guia ali da vertical, e agora eu vou focar aqui embaixo, ó, vou subir um pouquinho para poder ver a referência. E vou alinhar bem certinho aqui, ó, nesta linha, e aí a continuação vai ficar já na perspectiva correta. Então, vou trazer para baixo até alinhar ali na linha e também na vertical, tá? Talvez quem está começando, não mexia antes no Photoshop, vai ter mais dificuldade, mas é só ter paciência, no decorrer do curso vocês já vão pegando prática nisso. Depois de alinhar onde eu quero, digito Enter para finalizar o meu Ctrl T. Aí, depois, eu posso vir aqui, ó, finalizei o Ctrl T, mas vi que nessa parte, ó, minha linha começa aparente e depois ela termina invisível. Então, digito o Ctrl T de novo, venho aqui neste cantinho e dou uma leve puxadinha, ó, aqui, ó, para minha linha aparecer, tá? E dou o Enter de novo. Puxar um pouquinho mais para o lado. Podem dar um zoom aí, sem problema, que ele vai se ajustando. Um jeito também de puxar para o lado um pouquinho mais delicado é pelas setinhas do teclado, ó. Vou apertando a setinha do teclado, olha ali, ó, ele é bem mais delicado para colocar pro ladinho, tá? Agora ficou certinho. Então, vou subir aqui, beleza. Vou aproveitar para ajustar, então, essa minha lateral aqui, ó, na textura 1, o meu em especial ficou um pouquinho para baixo. Vou dar um Ctrl T ali e vou dar uma leve subidinha, sempre com o Ctrl clicado, tá? Para ele ficar alinhadinho. Larguei ali, Enter e pronto. Essa minha aqui, ó, ficou em cima da minha linha, então nele também, Ctrl T, vou baixar um pouquinho para que apareça a linhazinha que depois quero deixar ela branquinha, então eu quero que ela fique aparente. Tô partindo pro preciosismo, tá, gente? Trabalha com zoom bem grande, que daí quando volto aqui não vai dar para ver essas diferenças, beleza?
Deixa eu arrumar aqui também, que antes eu coloquei de longe. Sempre vale a gente trabalhar com o zoom bem perto, tá, pessoal? Beleza, agora sim. Bom, então, arrumei ali na parte de cima, mas nessa minha face em especial, eu tenho um pedacinho aqui que eu não vou querer enxergar, né? Vou tirar a opacidade dessa camada para a gente poder dar uma olhadinha. Olha ali, ó. Tem esse pedaço aqui, ó, que eu não quero que tenha textura. Então, trazendo essa minha textura aqui, eu trouxe ela inteira, mas eu quero retirar esse pedaço. Então, a gente vai, em especial neste exercício, dar um delete nessa parte da textura. Mas gravem, a gente não vai, a partir do segundo exercício em diante, deletar nada do Photoshop. A gente vai trabalhar com máscara. A máscara serviria para a gente esconder esse pedaço, mas ela não seria deletada da minha textura. E aí, caso eu quisesse voltar essa imagem aqui, visualmente ela inteira, eu poderia voltar sem precisar da Ctrl Z, tá? Então, vou selecionar agora uma ferramenta de seleção aqui, para a gente poder tirar esse pedacinho. Vou pegar a ferramenta de seleção, então, a retangular, vou dar um zoom aqui maior, vou trazer aqui uma seleção daqui, mais ou menos, até aqui. Se eu peguei essa seleção um pouquinho errada aqui na parte de cima, não teria problema. Com a setinha do teclado, eu posso baixar um pouquinho aqui, ó, e trabalhar com ela melhor. Vocês estão vendo que, ao fazer essa seleção, como aqui está um pouquinho perspectivado, ele acaba comendo um pedacinho da edificação que eu não quero, não tem problema. A gente pode retirar esse pedaço de seleção aqui. De que maneira? Ao selecionar com a minha ferramenta, olha lá, ó, com a varinha mágica aqui, eu posso ir na opção do Alt. Com o Alt clicado, depois que eu peguei a varinha mágica, lembrando, ó, gente, não é ferramenta de seleção rápida, é varinha mágica, com o Alt clicado eu retiro a seleção de onde eu não quero. Para retirar essa seleção aqui, ó, eu venho na minha imagem base, que é onde eu tenho a referência da linha para retirar, e seleciono com Alt, ó, esse pedaço aqui, ó, e aí ele vai retirar essa seleção, beleza? Recapitulando, eu fiz uma seleção de todo esse pedaço aqui, com a seleção retangular. Como aqui nesse pedacinho está perspectivado, eu tenho que retirar esse pedaço de seleção aqui. Lá na minha imagem base, existe uma linha de divisão, ó, da área que eu quero deixar selecionada e da área que eu não quero selecionar. Então, se eu pego a minha varinha mágica, venho até a minha imagem base, com o Alt clicado, que o Alt retira a seleção, e eu clico nessa areazinha aqui, ó, ele vai retirar essa seleção. No decorrer do curso, a gente vai entrando mais a fundo também nessas ferramentas de seleção e aí vocês vão se familiarizando melhor quando usa um e quando usa o outro. Só importantíssimo, a minha linha de referência para retirar a seleção está na imagem base, então eu tive que vir clicar na camada de imagem base para poder retirar essa seleção. Volto para a camada 1, porque é dela que eu quero deletar esse pedaço. Eu usei a imagem base só de base para minha seleção, então volto na camada 1 e dou o delete do meu teclado. Aí, para tirar essa seleção feita, eu digito Ctrl D, de desselecionar. Ctrl D, ele tirou a minha seleção e agora volto aqui, ó, o zoom e aumento a opacidade dessa minha camada aqui. Ok? Bom, faremos agora a mesma funcionalidade nesta área aqui.